Olá, pessoal. Aqui é o Carlos Vasconcelos, diretor do Trilhas do Sucesso. A gente está fazendo uma série de entrevistas aqui para levar a melhor informação para você sobre como o mercado de trabalho, né? Na verdade, essa série chama-se O Futuro do Trabalho Pós-Pandemia, né? E a ideia é trazer para vocês as melhores dicas e as melhores fontes de informação sobre como você deve se comportar, se preparar e se posicionar para que esse retorno ao mercado de trabalho, para quem precisou parar, seja feito da melhor forma possível, né? Hoje a gente vai entrevistar o Márcio Santiago. Ele é presidente do Brasil Convention e Visitor Bureau, né, que tem uma estratégia muito legal que ele vai explicar aqui para a gente, de divulgação e de apoio à comercialização dos destinos turísticos brasileiros no Brasil e no exterior, né? É uma estratégia, né, de divulgação dos destinos turísticos brasileiros que é muito interessante. Particularmente, eu conheço bastante, né, porque durante um tempo eu trabalhei muito no setor do turismo e tive o prazer não só de conhecer o setor, mas de conhecer o Márcio também. Márcio, você é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, tem MBA em Economia e Negócios do Turismo, você é coordenador, né, foi coordenador do Comitê Geral de Gestão de Ribeirão Preto para a cidade base da Copa do Mundo FIFA 2014, foi presidente do Rotary Clube Ribeirão, eu estava dizendo agora há pouco que eu sempre coloco também no meu currículo que eu fui do Rotary, porque eu tenho muito orgulho disso. E tem uma pancada de coisa aqui. Você foi presidente da Coab, né, de Ribeirão Preto, diretor administrativo financeiro da Associação Brasileira de Coabs, presidente e fundador do Ribeirão Preto e Região Convention e Visitor Bureau. E, atualmente, a gente, que é a grande razão dessa entrevista aqui hoje, é que você está presidente do Brasil Convention e Visitor Bureau, né? Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui, né? Como eu estava te falando um pouco antes da gente começar, o objetivo dessa entrevista é ajudar, né, as pessoas que trabalham ou não trabalham no setor de turismo, que antes dessa pandemia ou agora, durante essa pandemia, estão com medo de perder o emprego, ou tiveram seus contratos suspensos, ou estão vendo, né, o cenário se deteriorando, e para além dos noticiários mais sensacionalistas, de ficar anunciando o fim do mundo, o nosso objetivo aqui é trazer, na verdade, não uma mensagem de esperança, mas uma mensagem absolutamente positiva do que pode ser feito, né, pelo trabalhador nesse momento, para que esse momento seja o menos traumático possível e que, quando as coisas melhorarem e o mercado voltar a contratar, como ele deve ter aproveitado esse momento para se preparar ou para se informar, ok? Aí a primeira pergunta para ti. Qual é o papel do Brasil Convention e Visitor Bureau no setor turístico, para quem nunca ouviu falar desses nomes diferentes aí? Olá, amigos. Olá, Carlos. Prazer enorme estar participando desse programa. Eu acho que eu espero contribuir um pouco com a experiência que a gente adquiriu durante essa jornada e que possa ter uma luz aí, um apoio, uma orientação para tudo isso e principalmente para as pessoas nos próximos meses, né, que nós vamos passar com alguma dificuldade. Bom, o Convention Bureau é uma instituição internacional, nasceu há mais de 120 anos, né, não é uma entidade recém-formada. Ela foi criada em Detroit, a primeira vez, através de uma ação de um jornalista, Milton Carmichael, a quem nós sempre rendemos homenagens, e por isso criamos o prêmio Milton Carmichael dentro da nossa rede brasileira de Convention Bureaus. Hoje, no mundo, nós somos mais de 2.500 Convention Bureaus em todo o mundo. Aqui no Brasil, existe uma rede, né? O processo ele é republicano e federativo, onde nós temos o Brasil CVB, que é a instituição nacional, e abaixo dela tem as federações estaduais, e abaixo das federações estaduais, os convention bureaus que atuam na base, ou seja, que atuam nos destinos.
Essa instituição ela é formada basicamente por empresários do setor de turismo, quer dizer, companhias aéreas, hotéis, bares, restaurantes, transportadoras, enfim, todos que de alguma maneira atuam diretamente ou até mesmo indiretamente dentro do processo do turismo nacional. Um dos nossos objetivos, basicamente, são três, né? Nós fazemos a promoção do destino, ou seja, dizemos aquilo que o destino tem de melhor, para que, com isso, a gente faça captação de negócios, captação de turistas, né? E um terceiro pilar de sustentação nosso é a representação, quer dizer, a instituição ela funciona basicamente nesses três pilares. E da representação, que é esse último, nós fazemos uma interface entre as empresas, entre outras entidades, entre os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal. E também ações internacionais, como você colocou na sua preleção. Quer dizer, o Convention Bureau é uma entidade, primeiro, uma entidade privada, sem fins lucrativos, a diretoria ela não é remunerada, nós fazemos um trabalho voluntário para o crescimento do destino local, quer dizer, em cada área de atuação ou de cada destino que tem instalado o Convention Bureau. Hoje, no Brasil, nós somos 115 Convention Bureaus. Eu acredito que seja a instituição mais capilarizada do turismo nacional, porque nós estamos, além das capitais, nós estamos também nas principais cidades do interior. E sempre levando essa informação, essa disputa, esse conceito e essa filosofia de trabalho em que você precisa valorizar o seu produto interno, valorizar o seu trabalhador, valorizar os seus equipamentos turísticos, os seus outros equipamentos também, para que com isso você consiga fazer uma boa divulgação do seu destino. Então, em linhas gerais, é mais ou menos assim que funciona o Convention Bureau, e isso é no mundo inteiro. Essa filosofia de trabalho de extremo sucesso, ela é aplicada em todos os lugares que você vai e que tenha um Convention Bureau instituído. Entendi. E, assim, Márcio, você poderia dar um exemplo de quais são os setores, subsetores, né, do turismo que são mantenedores, né, do caso dos Convention e Visitor Bureau? Além desses que eu mencionei diretamente, que seriam os hotéis, bares, restaurantes, todos os que a gente chama que seriam das contas satélites, né? Então, por exemplo, você manter um hotel, você precisa ter ar-condicionado, você precisa ter a área da indústria têxtil, porque você tem que colocar lençol, você tem que fazer uma série de equipamentos ou de fornecedores ou da indústria que acabam alimentando todo o processo do turismo. E você veja bem que isso é quase que infinito. Existe uma teoria que fala que o turismo impacta em 54 itens da economia. Eu acho que isso já se passou. Eu acho que é praticamente em 100% o turismo ele acaba impactando de alguma forma em outros setores, mesmo que não seja aqueles diretamente ligados. Então, por exemplo, a indústria automobilística, ela fornece 30% da demanda da indústria automobilística vem das locadoras de veículos, que atuam na locação de veículos nos destinos. Quer dizer, você vai lá, você aluga, vai para Natal, ou você vai para Brasília, ou você vai para o Rio, ou para São Paulo, você acaba alugando um carro porque isso vai facilitar a tua locomoção. E se você estiver fazendo turismo de negócio ou qualquer outro tipo de turismo, você acaba alimentando a cadeia e essa cadeia é alimentada pela indústria automobilística. Fala, mas o que tem a ver o carro com o turismo? Tem tudo a ver, porque 30% da demanda de fornecedores ou de compradores da indústria automobilística vem do mercado do turismo. Foi daí que veio a ideia da minha pergunta, pelo seguinte, porque quando a gente pensa em turismo, né, a gente pensa necessariamente em hotéis, pousadas e determinados atrativos turísticos, mas, na verdade, o seu local de fala, né, enquanto Convention Visitor Bureau, na verdade, é de uma representação de um setor imenso, né, altamente transversal os centros de convenções que existem pelo Brasil, as locadoras de automóveis, como você falou, às vezes até um barzinho da esquina que é turístico e que tem grande, né, atratividade. Todo esse setor, ele desde alimentação, deslocamento, atendimento, os aeroportos, todos eles, na verdade, são diretamente afetados pelo trânsito turístico, né? Isso que você falou.
E Exatamente. Só complementando, Carlos, veja só, o turismo hoje, as pessoas quando falam em turismo, pensam logo em praia e montanha e tal. E não é só isso, quer dizer, você tem N segmentos econômicos que também são considerados, que hoje estão trabalhando junto com o setor de turismo. Você pega, por exemplo, um evento religioso, um evento esportivo, um evento científico, um evento, sabe, que vai educativo. Tudo isso impacta na locação de equipamentos, de fornecedores de equipamentos, a saber, aí, data show, microfones, alto-falantes, tudo isso, segurança, quer dizer, quando você vai fazer um evento, vamos dizer, religioso, você tem que contratar data show, você tem que contratar empresas que são fornecedoras de equipamentos. Você tem que contratar uma empresa que vai locar carro, vai locar os equipamentos, né, como eu disse, microfone, alto-falante, enfim, tendas, né, você faz uma feira, você precisa contratar toda a parte das montadoras de eventos, que é um segmento muito importante no segmento de turismo. E, às vezes, ela é colocada no turismo e está servindo um outro setor que, em princípio, não teria a conotação de ser um atrativo turístico, quando, na verdade, porque ele acaba atraindo as pessoas para vir para aquele evento, pessoas que virão de outras cidades, para estarem usufruindo do que a cidade oferece. Aí ele entra na questão da gastronomia, ele vai sair à noite, ele vai almoçar, ele vai ter que ter coffee break, vai ter uma série de setores paralelos que acabam alimentando todo o sistema do turismo nacional. sim, pois é. E assim, a minha pergunta foi justamente para a gente contextualizar a minha segunda pergunta, né? Porque se o turismo tem, né, uma penetração tão grande dentro de todos os setores produtivos do país, né, de alguma maneira ele está envolvido com absolutamente tudo, e o turismo pressupõe necessariamente o deslocamento de pessoas, nesse momento de crise, né, em que o isolamento social é a palavra da vez, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ou em grande parte do mundo, né, com certeza foi um dos setores, se não o setor mais impactado por essa pandemia, né? E a pergunta é, que os números são muito ruins, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque os meios de comunicação já estão responsáveis por isso, mas a pergunta é, quais setores, se existem, na verdade, né, setores relacionados ao turismo que continuam contratando ou que conseguiram continuar funcionando? Veja só, as companhias aéreas estão passando por uma dificuldade enorme, estão operando aí com 5%, até 10% da sua capacidade. O resto, os aviões estão todos parados. E quando isso acontece, além de todo o problema que envolve a operação de uma aeronave, quer dizer, ao redor, todo mundo acaba se prejudicando, quer dizer, o piloto, ele é despedido, a comissária perde emprego, as pessoas não viajam, quer dizer, a consequência disso é muito grande. Então, a companhia aérea, umas que estão sofrendo, as companhias aéreas é um setor que está sofrendo muito. A parte da hotelaria é a mesma coisa, tem muitos hotéis que foram fechados, entendeu? Os restaurantes estão passando uma dificuldade, mas estão encontrando uma alternativa, que através do delivery estão funcionando internamente, então esses estão conseguindo se equilibrar, mas assim, eu acredito que o setor, de uma maneira geral, é muito difícil você encontrar uma atividade que esteja comprando mais, a não ser que você fale assim, por direito de compras, né? Supermercado hoje é um segmento que não está tendo a menor dificuldade, ao contrário, está contratando mais gente e cresceu 15%, 20% em relação ao mês passado. Quer dizer, eu acho que se você falar de compras, as pessoas vêm para a cidade ou vão até a cidade vizinha, uma cidade que tem uma condição um pouco melhor, acaba atraindo essas pessoas que vão aos supermercados, quer dizer, que estão comprando alimentos que continuam alimentando um pouco esse setor de compras. Mas a compra normal, vamos dizer assim, de roupa, o comércio, de uma maneira geral, está sofrendo muito. Algumas cidades estão tentando flexibilizar, mas ainda isso está muito embrionário. Tem muitas opiniões contrárias, muitas opiniões a favor. Então, eu acredito hoje, Carlos, que pouquíssimos, eu diria que, olha, menos de 1% do segmento de turismo tradicional
esteja conseguindo sobreviver. Os demais estão passando muita dificuldade. Os hotéis que estão mantendo aberto estão trabalhando com 5% isso de ocupação. Isso não fecha a conta. Quer dizer, o cara montou uma estrutura enorme, um prédio grande, às vezes, para você ter 5%, sendo que a gente sabe que para você que fechar as contas, você precisaria de muito mais que isso. Então, 5% de taxa de ocupação no hotel é prejuízo certo. E isso pode levar o hotel a quebrar e depois não conseguir se recuperar de forma nenhuma. E achei interessante uma parte que você falou, que sobre as pessoas sendo demitidas, né, no setor de aviação, no setor hoteleiro, no setor de bares, de restaurantes e tal. Quais são, na sua opinião, Márcio, as principais características que um profissional precisa ter para ele conseguir se manter no emprego dentro desses setores, entendendo, claro, que na maioria das vezes não é uma questão de discricionariedade do empregador, né? Na verdade, ele precisa fechar uma conta. Se eu tenho um hotel e o hotel, para manter o mínimo funcionando, eu preciso de 40%, 50% de ocupação, se eu tenho 5%, eu estou com uma despesa superior à minha receita muitas vezes, e aí um empreendedor responsável ele não vai deixar isso estourar, né? Mas se tiver essa possibilidade do empregador escolher dentre os seus funcionários quais deles são os mais importantes e não podem ser demitidos, quais são as habilidades ou características que você acha que esse profissional precisa ter? Bom, hoje o mercado cada vez mais está ficando competitivo, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Como empregador, eu tenho observado vários procedimentos de colegas. O que ele está fazendo? Ele está priorizando aquele funcionário que tem o melhor preparo. Mesmo que ele faça um acordo, olha, eu vou te remunerar metade do salário, ele procura manter esse funcionário, mesmo que esse funcionário fique em casa, ou trabalhando remotamente, né, quando dá, ou pelo menos você fica em casa, mas vou te garantir aí um salário metade, enfim, tem aí uma ajuda do governo, que o governo tem feito isso, paga lá 1/3, ele paga 2/3 e tal, e vice-versa. Então, assim, o que é o fator determinante hoje, Carlos? E doravante, todos nós vamos ter que estar preparados para isso. É o processo de qualificação. Se o cidadão tiver o mínimo de qualificação, esse deverá ser mantido. Aquele que não tiver nenhum preparo, aquele que não se preparou para isso, aquele que acha que estudar não é importante, aquele que se qualificar, achar que qualificação também é irrelevante, esses serão os primeiros a serem cortados da folha de pagamento. Então, é importante a gente falar nisso, inclusive, sobre a trilha do sucesso, é importante, o programa que a Avante está levando a efeito, é fundamental que você que esteja nos ouvindo aproveite esse momento, procure não ficar parado, procure se informar, procure estudar, procure fazer, que está cheio de cursos aí à disposição, cursos à distância, até de forma gratuita, para que você se mantenha atualizado, porque isso a gente sabe que não vai durar para sempre. E o país vai precisar de todos aqueles que tenham o mínimo de qualificação para que a gente consiga fazer a retomada. Então, assim, eu acredito, e reitero isso, que a parte educativa, é fundamental na preservação do emprego e também para o país, né? A gente tem que aprimorar nisso, porque nós vamos precisar, a curto espaço de tempo, retomar a economia, isso virá através do trabalho, entendeu? E principalmente do trabalho que tem a qualificação. Aquele funcionário, aquela pessoa que não se importa em requalificar, nem ficar se preocupando com isso, com certeza essas pessoas vão ter muito mais dificuldade. Eu vou dizer para você, eu me formei, eu sou advogado, com OAB e tudo, né, e até hoje eu estudo, eu já me formei há 40 anos. Até hoje eu estudo, tem hora que eu pego, eu vou estudar, talvez eu esteja estudando mais agora do que quando eu estava na faculdade, porque eu tenho que me aprofundar, eu tenho que me aprimorar, a toda hora tem tido decretos, toda hora o governo está emitindo normas, e você precisa estar reciclando, porque na hora que a coisa acontecer, você vai ser um cara preparado. E o cidadão que é preparado,
todo o mercado fica de olho nele, porque essa pessoa vai ser vital na recuperação do meu negócio. Então, a recomendação que tem agora é que procure, nesse momento que você está mais em casa e tudo mais, faça um curso à distância, entendeu? Se prepare, porque isso vai passar um dia, obviamente, e vamos precisar de pessoas qualificadas. Márcio, eu tenho lido muito, né, também sobre muitas coisas ultimamente, né, sobretudo a parte de qualificação profissional e tal. E, assim, nós vivemos uma sociedade hoje em que nós produzimos um volume de informação gigantesco todos os dias, né? Como diz o Karnal, é provável que eu tenha hoje no meu celular mais fotos, né, e mais imagens do que tudo aquilo que foi gerado no século XIX, né? Mas não quer dizer que todas as fotos que estão no meu celular, elas tenham a mesma qualidade, né? Então, as pessoas, por terem muito acesso à informação, muitas vezes elas querem relativizar o papel da formação, né? E informação e formação são duas coisas completamente diferentes, né? E isso que você falou também da qualificação, eu também sou empresário, né? Eu sou diretor da Avante Brasil, e a gente tem percebido duas coisas nesse momento de pandemia. A primeira coisa é que, com todos os profissionais em home office, fica mais claro ver quem é dispensável e quem não é, quem é essencial para o ambiente de trabalho, quem possui um grande engajamento e também, claro, quem é o mais qualificado e mais preparado, porque é uma relação relativamente simples, que é uma troca, né? O usuário entra com a mão de obra, né? O trabalhador entra com a mão de obra e a empresa entra com a infraestrutura, né? Para poder gerar resultados. E nesse momento de crise, em que todo mundo está em casa, fica muito evidente quem não veste a camisa da empresa e quem não está correndo atrás de se atualizar. Você falou o seu exemplo aí de advogado, né? Veja que a Netflix deve estar tendo muita dificuldade de concorrer com os noticiários, né? Eu acho que o noticiário de cada dia está mais emocionante do que as melhores séries da Netflix, né? Porque a cada dia uma notícia incrível, né? Uma mudança, uma reviravolta imensa. E você, enquanto advogado, se você não se atualizar, mas isso não está ligado diretamente apenas aos profissionais com profissões de ensino superior, né? Você hoje aprende a utilizar uma determinada tecnologia, uma coisa simples, de repente você é surpreendido que aquilo já é obsoleto, já surgiu uma nova tecnologia que é muito melhor, que está todo mundo usando e você não sabe nem que existe, né? Ou coisas simples, né? Como você saber, por exemplo, às vezes fazer uma planilha em Excel. Quem é o profissional hoje em dia que não sabe fazer uma planilha e que consegue controlar, né, grande parte das suas atividades e tal? Então, são realmente recursos básicos para qualquer profissional e a qualificação realmente é um grande diferencial, né? A próxima pergunta seria a seguinte, né? Quais áreas do país, quais regiões do país, na sua opinião, foram mais impactadas, né, por essa pandemia? Ou seja, no setor de turismo, quais foram as regiões do país que mais estão sofrendo com isso? Carlos, antes de responder, deixa eu só complementar um pouquinho o meu raciocínio e confirmar o que você falou na questão anterior. Eu vejo o seguinte, nós vamos passar por um momento de transformação. Então, eu vejo que existe o AC antes do corona e o DC, quer dizer, depois do corona. Quer dizer, os profissionais que estiverem mais qualificados, eu não preciso falar dos outros, né? Eu também falo de mim, aí fica mais fácil, porque não tem problema de ninguém me processar, a não ser eu mesmo. Entendeu? Então, assim, é fundamental que você se recicle. Quer dizer, é claro que a pessoa que vai, depois de uma certa idade, competir com alguém que é mais jovem, na questão, principalmente na questão da informática, a gente tem mais dificuldade. Essa meninada de hoje já nasce com chip na cabeça, quer dizer, eles vão fazendo e vão indo. Para nós demora um pouco mais, mas a gente tem que fazer um esforço para que a gente consiga superar, porque uma das principais exigências
do mercado que vai reiniciar agora é quem tiver conhecimento informático. Você mencionou uma planilha Excel. Fundamental que conheça uma planilha, que conheça o computador, que saiba operar uma plataforma como essa que nós estamos usando. Quer dizer, a gente tem sempre, que está sempre olhando, né? Você tem o Facebook, você tem não sei o quê, você tem a Zoom, você tem outras ferramentas, e você precisa estar... E isso é uma velocidade enorme, e a gente precisa estar acompanhando isso. Quem ficar para trás vai ter maior dificuldade, entendeu? Então, lembre-se que depois do coronavírus, nós estaremos passando por transformação mundial do ponto de vista da qualificação humana, quer dizer, nós temos que nos preparar para isso, porque as exigências cada vez mais serão mais fortes, e a gente tem que estar acompanhando isso. Bom, com relação à sua pergunta, o Brasil é um país muito extenso, né? Você tem N cenários. Você tem um cenário, por exemplo, vamos dizer, de natureza, você pega Brotas em São Paulo, pega Bonito, pega Foz do Iguaçu, que estão sofrendo barbaridade, entendeu? Estão com muita dificuldade porque a fonte de receita dessas cidades é basicamente o turismo, em que você tem que se deslocar. Então, esse turismo está sofrendo muito, porque a cidade, vamos dizer, teria uma monocultura. Quer dizer, você pega Brotas, por exemplo, só tem o turismo de natureza, a pessoa não pode viajar, não pode passar, diminuiu muito, então as pousadas estão sofrendo muito, a mesma coisa lá em Bonito, a Manaus sofrendo muito, porque tem lá toda aquela parte da natureza, da floresta amazônica, as pessoas dependem de transporte aéreo, não conseguem ir. E Foz do Iguaçu, a mesma coisa, em que pese tenha lá a usina, que é o grande gerador de negócios da cidade, a usina lá do Foz do Iguaçu. Esse é um cenário. Os cenários de praia, por exemplo, também estão no mesmo processo, com dificuldades, porque você não consegue, o país é um país enorme, você depende do transporte aéreo, e o Nordeste, cujo turismo é um dos fatores de maior desenvolvimento, também depende do transporte aéreo, sendo que no Nordeste o transporte aéreo já é precário. Você imagina agora com as companhias aéreas operando a 5%, 10% da tua capacidade, somente pouquíssimas, o transporte aéreo regional parou, está no chão, entendeu? As companhias aéreas só estão voando porque existe um pedido do governo para voar, porque se dependesse delas, outro dia eu vi um depoimento do presidente da Latam, se dependesse deles, tinham parado, coloca o avião no chão, entendeu? E diminui o custo, porque você está voando com um equipamento caríssimo, para você abastecer uma aeronave dessa é uma fortuna, e voa lá meia dúzia de passageiros, não paga a conta, entendeu? Mas eles estão honrando, estão pedindo apoio do governo, enfim, tudo mais. Algumas cidades, por exemplo, como São Paulo, que é uma cidade de negócios, essas ainda estão mais ou menos tocando, porque o negócio está andando, está rolando. Você tem que ter fornecimento de equipamentos, você tem que fornecer toda essa parte dos negócios, isso está andando, lógico, longe do ideal, deve estar atuando aí na faixa de 30% da tua capacidade. Então, essas cidades ainda tem algum fluxo de hotel, entendeu? De hóspedes, de consumo, mas assim, as demais cidades, o turismo de uma maneira geral, todas as cidades foram impactadas. A Europa, por exemplo, está um caos, está um horror, entendeu? Eles que dependem de 13%, às vezes, pega a Itália, cujo PIB do turismo é 13%, está caindo para 1%, quer dizer, parou. A cidade parou, quer dizer, você olha, dá pena você andar em Veneza, aparece vídeos, a gente assiste os vídeos de Veneza, de Roma, sabe, muito triste. Da Espanha, a mesma coisa. Estados Unidos, com esse problema que está acontecendo do pico lá agora, todo mundo se retraiu, os auxílios de emprego aumentaram barbaramente, quer dizer, o governo tem que pagar esse auxílio para dar uma minimizada dos problemas. Então, isso tudo dificulta o turismo de lazer, que é um dos primeiros que sofrem. O turismo de negócio vai se virando porque tem que rodar, tem que girar, mas o turismo de lazer, o turismo de praia, isso, poxa, está um caos, entendeu? Está uma coisa muito triste e a gente espera que isso passe logo. A minha pergunta tem como objetivo o seguinte, né? Se a gente entender, né, conforme você me falou agora, que as regiões onde há mais monocultura, né, do turismo, ou seja,
onde o turismo depende mais, né, onde a cidade, na verdade, depende mais da atividade turística para poder funcionar, isso significa que não será em 2, 3 meses de isolamento que a realidade local vai mudar, né? Ou seja, a economia de uma região inteira não se reinventa em apenas 2, 3 meses. Então, provavelmente, essas regiões que foram mais impactadas, teoricamente, são as regiões que mais vão retomar mais rápido assim que o deslocamento das pessoas for normalizado. Será que eu estou certo no meu pensamento? Ou, na verdade, as empresas devem levar um bom tempo a começar a recontratar? O processo de recuperação ele vai depender muito do que tipo de ajuda que o governo vai dar. Porque, infelizmente, agora é o governo que vai ter que fazer. A iniciativa privada sempre fez o seu papel. Faz investimento, corre risco, paga tributo caro, investe no imobilizado, constrói hotel, constrói pousadas. Mas se não tem o hóspede, nada disso funciona. Como a economia vai sofrer, o dinheiro vai acabar, vai sumir da circulação, esse dinheiro ninguém está queimando dinheiro, esse dinheiro está mudando de mão, entendeu? Sabe? Ou está indo para os bancos, como sempre, entendeu? Ou está indo para a mão do governo. Para as empresas, não estão indo. Ao contrário, a empresa está cada vez mais, tem muitas cidades que não foram relevantes nisso e que acabam pagando o preço desse processo. Eu acho que as cidades que dependem exclusivamente do turismo não serão as primeiras que vão se recuperar, porque não vai ter dinheiro, a pessoa não tem como pagar passagem. As companhias aéreas, quando recuperarem, vão ter que negociar preço, vão ter que colocar preço mais em conta, só que se colocar preço mais em conta, acaba não pagando o teu custo fixo, entendeu? Então, assim, existe um pouco de receio. O que nós estamos fazendo para minimizar isso, para tentar minimizar? O Brasil CVB tem feito gestões junto ao governo federal, eu acredito que todas as entidades que atuam no setor, as entidades representativas do setor, estão levando ao governo projetos, propostas para que o governo libere recursos para a iniciativa privada. Ontem mesmo o ministro do Turismo acabou mencionando que está buscando 5 bilhões aí para injetar no negócio do turismo, para poder exatamente facilitar. Assim, agora, mesmo que ele isente total de imposto às cidades turísticas, né? Olha, o hotel não vai pagar nada e tal. Bom, o hotel precisa de hóspede. O hóspede que precisa ter dinheiro, ele não tem dinheiro para viajar, porque ele ficou esse tempo todo, ele perdeu o emprego, ou o empresário ficou descapitalizado, precisou recorrer a banco para pagar as contas de quitação, ou até as contas regulares que ele tem de investimento que ele fez no processo. Quer dizer, eu acredito que essas cidades terão que ter uma ajuda muito importante do governo para que os custos diminuam, entendeu? E, ao mesmo tempo, e com isso, consigam atrair esse turista. Que mesmo que ele tenha, quem paga o hotel é o turista, é o hóspede. Se ele não tem dinheiro para viajar, ele vai dar prioridade a quê? Ele vai priorizar aquilo que ele acumulou de dívidas nesse período, ele vai pagar primeiro a questão de saúde, vai querer melhorar o seu sistema de saúde, vai querer pagar as contas de casa, a comida, a escola dos filhos e tal. E, no segundo momento, ele vai precisar do turismo. Ele vai usufruir de equipamentos turísticos, entendeu? Então, eu acho que, nesse primeiro momento, as cidades que dependem do turismo, exclusivamente, que tem, vamos dizer, essa monocultura, serão as que sofrerão e vão demorar um pouco mais. Daí a importância de nós estarmos desenvolvendo, o Brasil CVB, um plano que nós, inclusive, registramos essa marca, que é o Plano Marshall para o Turismo, né, que é uma similaridade aí, lógico, com devidas reservas, da ajuda que os Estados Unidos fez à Europa depois da Segunda Guerra, que estava totalmente arrasada. E o turismo era um dos itens de importância da recuperação econômica local. Aí você consegue fazer o dinheiro que está na mão de poucos circular para todos, para que ele consiga
pagar as suas contas e começar a pensar em viagem. Então, vamos ter que o governo pensar de como que ele vai viabilizar isso. Nós estamos escrevendo esse projeto, né, na mão de pessoas do grupo de consultores expoentes no Brasil, nessa área de turismo, né, de gestão e também de planejamento, para que a gente possa oferecer isso para a sociedade, para as cidades, para que a gente procure, de alguma forma, auxiliar nos caminhos que aquele destino ou aquele empresário deverá tomar. Então, eu vejo, na questão empresarial, do turismo empresarial, esse vai recuperar, acho que rápido, porque ele tem um retorno imediato, ele vai gerar demanda, ele vai gerar negócio, e automaticamente o turismo passa a ser beneficiário, porque ele vai precisar ir para São Paulo, ele vai precisar ir para o Rio, ele vai precisar ir para Brasília, entendeu? E aí, nisso, ele está fazendo circular as companhias aéreas, transporte rodoviário. Eu acho, nesse particular, talvez o turismo rodoviário ele passe a ser uma alternativa, porque ele vai ser barato, entendeu? E o público-alvo, que inclusive nós estamos escrevendo isso no nosso trabalho, será os aposentados e pensionistas, porque esses estão com o seu salário mais ou menos garantido. Esses não estão tendo problema de ficar em casa em quarentena, porque ele chega no começo do mês, ele recebe o salário dele, ele vai no mercado com reservas, entendeu? Põe a sua máscara, vai lá no mercado, compra, e a sua vida está mais ou menos equilibrada. Ele tem, geralmente, já o local que ele mora e tal. Quem está com dificuldade maior é o empresário ou o empregado, o colaborador que depende do emprego para trabalhar. E ele não tem emprego, está perdido, então não tem receita. Chega no final do mês, ele tem uma conta enorme para pagar e não teve salário. Então, talvez o turismo rodoviário venha a ser um dos pontos, que é um turismo mais em conta, mais barato, entendeu? Você consegue, na sua região, circular, entendeu? Talvez isso possa ser o grande canal que a gente está sacando e estamos colocando isso no nosso projeto, de que vai impactar nas cidades menores e que tem na monocultura do turismo o seu grande, vamos dizer, desenvolvimento, entendeu? A outra pergunta que eu ia fazer, você terminou já respondendo, é se você acredita, né, que o turismo interno ele vai se fortalecer mais rápido do que o turismo externo. Porque na medida em que cada país vive uma fase e uma realidade diferente, né, com relação à economia, em relação a pandemias, questões de saúde e tal, é muito provável, né, pelo menos eu acredito nisso, e você acabou de me confirmar, de que a retomada deve iniciar pelo turismo interno, né, as pessoas circulando internamente, de carro, né, não utilizando necessariamente os aviões, né, ou quando utilizar em viagens mais curtas. Eu imagino que as barreiras sanitárias que a maioria dos países vão criar, né, no âmbito internacional deve restringir durante algum tempo ainda esse deslocamento internacional, né? E para finalizar, Márcio, eu queria te perguntar o seguinte, né? No setor de turismo, a gente fala muito sobre uma coisa chamada competitividade, né? Ou seja, a competitividade de um destino, a competitividade de uma empresa, e isso, claro, está atrelado diretamente à competitividade da mão de obra que essa empresa ou que esse destino também possui, né? Claro que a competitividade também está atrelada ao preço, localização, vários fatores contribuem para o destino ser mais ou menos competitivo em relação ao outro. Mas, como o nosso foco aqui é a parte do emprego, né, a gente entende que a qualificação ela é um grande destaque, né, das empresas que querem ser mais competitivas, e isso não é diferente no setor de turismo. A pergunta é, quais são, né, na sua opinião, as habilidades fundamentais para qualquer profissional do setor, qualquer profissional que quer atuar no setor de turismo no Brasil hoje? Ou melhor, quando a gente sair dessa pandemia, né? Quais serão as habilidades mais importantes pela sua experiência?
Olha, eu acho que a questão da bom, primeiro fazendo um apanhado aí da pergunta, que a minha resposta anterior é essa. Eu acho que vai ser uma guerra de foice no escuro, como a gente dizia antigamente. Da mesma maneira que nós vamos querer implementar o turismo interno, nós vamos querer também trazer gente de outros países. Só que isso é o que vai acontecer no mundo inteiro. Quer dizer, aquele país que tiver melhor qualificado, melhor capacitado, ele vai ter uma competitividade, vai ter um senso de competitividade muito melhor do que quem não tiver preparado. Daí reforça tudo aquilo que nós já falamos sobre a importância da qualificação. Quer dizer, o que eu vejo nisso? Dentro do turismo interno, eu acho que vai ser o nosso grande momento, Carlos. Nós estamos chegando, já me parece, no final, mas eu queria dizer o seguinte, que é muito importante agora que o turismo se apresente como fator e vetor de desenvolvimento e da retomada daquilo que nós vamos viver. O turismo sempre foi tratado no Brasil com um certo descaso. Nunca, lógico, isso não é geral, tem exceções, obviamente, mas, de uma maneira geral, o orçamento do turismo numa prefeitura é sempre o pior, quando tem. Entendeu? Então, assim, agora acho que o setor precisa se mobilizar, precisa se articular, que é o momento de nós realmente falar, estamos aqui e nós vamos ser a alavanca ou a plataforma de desenvolvimento que o Brasil precisa. Então, esse é um momento super importante. Agora, dentro do que você comenta, do que você pergunta sobre qual o setor, qual o tipo de qualificação que vai ser mais importante. Primeiro, o conhecimento é fundamental. Tudo que informação não ocupa espaço, né? Conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais informação você tiver, melhor. É claro que tem algumas coisas específicas. Eu acho que a questão da informática para o nosso setor é fundamental. Quem tiver uma boa plataforma, um bom site, porque agora é tudo muito no computador. Quem estiver vendendo melhor o teu produto, uma coisa um pouco melhor, mais elaborada, e esse profissional vamos dizer, que desenvolvedor, o cidadão que consegue desenvolver programas, isso vai ser muito importante. Desenvolver aplicativos, sites, entendeu? Lógico, tem que ter um bom português, procurar escrever de uma maneira correta, entendeu? Então, isso é fundamental. Então, um dos itens é a informática. Eu acho que isso, aliás, com ou sem pandemia, isso já vinha sendo um grande fator. As empresas que não tiverem esse tipo de ferramenta à sua mão, entendeu? E aí exige o profissional da área, ela vai ter muito mais dificuldade. Quer dizer, as pessoas hoje não pegam muito papel. A vida delas está no celular, ela acessa tudo, o aplicativo, onde vai, compra passagem, visita. Então, é fundamental que os destinos se preparem para isso. Da mesma maneira, esses destinos vão precisar de profissionais que atuam na área da informática. Acho que isso vai ser um ponto fundamental. É claro que tem outros setores também, por exemplo, do atendimento. Quer dizer, o Brasil ele tem uma característica boa, a gente não pode perder isso, porque você sabe muito bem que o melhor do Brasil é o brasileiro. Mas não, por que isso é feito assim? Porque o brasileiro ele é despojado, ele é alegre, ele é feliz. E a gente anda na rua, está vendo as pessoas um pouco acabrunhadas, né? Então, é necessário que essa personalidade, ou esse perfil do brasileiro não seja machucado por conta da pandemia. Então, é lógico, você não pode ser simpático e ser incompetente. O ideal é você ser simpático com competência. Então, você precisa estar preparado, você precisa se precaver, precisa se aprimorar dentro do atendimento. Quer dizer, você chega num hotel, o atendente é mal-humorado, o restaurante, o garçom é mal-humorado. Essa qualificação do atendimento tem que ser aperfeiçoada. Da mesma maneira, a qualidade do serviço. Aquele profissional que tiver uma melhor qualificação na prestação de serviços, quer dizer, ele não deixar que a peteca caia por falta de atendimento, por falta de relacionamento, esse, com certeza, vai ser o profissional que o mercado vai estar procurando, porque eu vou precisar atrair gente. Eu só consigo atrair pessoas para o meu negócio se eu estiver preparado para isso, se eu tiver uma boa plataforma, se eu tiver uma boa equipe, entendeu? De gente comprometida, de gente que vestiu a camisa e que não vai jogar isso ao léu, quer dizer, não vai dar a importância devida nessa questão de você fazer a captação do produto ou de um cliente que seja benéfico para os interesses da empresa e também para o turismo nacional. Tá. Márcio, é muito legal isso que você falou, né? Ou seja, para o nosso público que está assistindo, né, esse vídeo agora, ficar claro
que a qualidade no atendimento, né, e a capacidade de você dominar as ferramentas de tecnologia, elas são muito importantes para quem já queria se inserir no mercado de trabalho antes, né, antes de acontecer tudo isso, e agora isso vai ser exigido ainda mais, né, ou seja, os protocolos, né, de relacionamento das pessoas, eles devem ser profundamente alterados, e é preciso muito tato, né, muita empatia para saber lidar com os clientes. Eu anotei aqui também que você falou muito, a gente falou muito do turismo interno, mas é importante que nós dois entendemos um pouco mais sobre turismo, mas para quem não sabe, o turismo interno é a circulação de pessoas dentro do país, né? São as pessoas que saem de São Paulo e vão para o Rio, ou saem da cidade de Campinas e vão para uma outra cidade dentro do próprio estado de São Paulo, né? Ou seja, não, quando a pessoa não sai do país, nem é uma pessoa que vem de fora do país, né? E a despeito do que antigamente se pensava, né? Mas o turista local, ele não é tão importante quanto o internacional, porque ele não gera aumento de receita, né? Aumento de divisas, mas ele gera distribuição de renda, né? Como o Márcio falou, o dinheiro não está sumindo, né? O dinheiro, na verdade, ele está saindo das mãos de algumas pessoas e indo para a mão de outras pessoas. E o turismo, justamente pela sua característica multifacetada, né, de interdisciplinaridade com vários setores de produção, ele é capaz de redistribuir através de um único hotel, você atinge uma cadeia gigantesca de fornecedores que são beneficiados quando um hotel vai bem, né? Então, é importante isso daí. O turismo interno é muito importante, inclusive também para que a gente descubra, né, o nosso país, descubra a nossa própria história, descubra qual é a nossa própria casa e que a gente se descubra enquanto cidadãos também, né, enquanto brasileiros. E o último foco aqui que eu achei legal da sua fala também foi sobre o cara ser mal-humorado, né? Que isso aí não ajuda em nada. A gente no Trilhas, Márcio, a gente trabalha com duas grandes categorias de formação. A primeira é capacitação, a segunda é qualificação. A capacitação são cursos, né, que são habilidades técnicas ou habilidades emocionais. Por quê? Né? Eu vivo isso no dia a dia na empresa, né? Às vezes você tem um profissional na sua equipe, por exemplo, você precisa de um programador, né? Ou um cara que sabe mexer muito bem com o Excel ou com alguma ferramenta. Ele pode ser o melhor programador do mundo, se ele não sabe trabalhar sob pressão, se ele não sabe trabalhar em equipe, se ele não tem o espírito de liderança, se ele não tem empatia, se ele não sabe gerenciar conflitos que são naturais do ambiente de trabalho, ele às vezes leva para baixo a produtividade da empresa e o clima organizacional, né? Então, as habilidades emocionais, né, ou seja, você ser capaz de lidar com hierarquia, você saber lidar com pressão, com prazos, com cobranças por resultados, com outras pessoas que pensam diferente e discordam de você, é fundamental também, assim como as habilidades técnicas de você lidar bem com a língua portuguesa, de você falar inglês, de você saber mexer em determinada plataforma, né, no computador, né? Isso é muito importante também. Acho que é isso, Márcio. Muitíssimo obrigado. Eu acho que, primeiro, como o setor de turismo, ele está interligado com tanta coisa, né? Por isso que a sua opinião era tão importante assim. Primeiro, pela experiência imensa de tanto tempo que você tem de atuação nesse setor e dos cargos, né, e posições de prestígio, né, que o mercado tem lhe apresentado, certamente é pela sua capacidade, pela sua competência. E a gente sabe disso, por isso que a gente quis começar todo esse projeto de entrevistas contigo, né? E também pelo prestígio que o setor de turismo tem dentro do mercado nacional. Existem, né, um volume de pessoas muito grande que é empregado na cadeia turística no Brasil inteiro. Né? Vão desde de atividades de menor complexidade até atividades gerenciais, né? Como você falou, atividades de alta complexidade no setor de aviação, no setor hoteleiro, né?
e os nossos ouvintes e os nossos espectadores, com certeza, agora sabem um pouco mais sobre como é a dinâmica desse setor e têm uma opinião de alguém tão relevante dentro do setor sobre como eles devem se comportar para que, depois dessa pandemia, eles consigam encontrar um espaço ao sol no mercado de trabalho. Márcio, muito obrigado, um forte abraço para ti, né? Espero que a gente se encontre mais vezes aqui para colaborar com o pessoal do Trilhos do Sucesso. E você que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até mais. Acompanhe as próximas entrevistas que a gente vai fazer aqui. Um abraço.